Fala aí galera, tudo tranquilo? Hoje voltamos para mais um episódio de Crises na Fé, onde nós temos conversado sobre crises na fé. Tem sido uma série onde a gente pega perguntas que geram dificuldades, dúvidas, crises e estamos conversando sobre com o intuito de trazer resolução e edificação e fortalecimento na fé dos nossos irmãozinhos e irmãzinhas em Cristo Jesus. Recentemente viajando, encontrei com alguns de vocês que acompanham o canal que vieram trazer testemunhos, pessoalmente falando sobre como essa série está sendo edificante. Eu estava um pouquinho receoso assim de, nossa, a gente está toda semana falando de crise, será que a galera vai cansar? Mas pelo retorno de vocês, parece que vocês estão curtindo, então vamos continuar falando sobre. Um desses encontros, as pessoas que encontrei até falaram, nossa, Isa, você tá meio polêmico, mas na verdade eu só tô tentando responder as perguntas de vocês, então é vocês que estão polêmicos. Mas a ideia, obviamente, não é mexer com polêmica, a gente não faz isso aqui no canal, a gente até evita ao máximo, na verdade, entrar em questões polêmicas, então não é por isso. Nós estamos realmente tentando trabalhar essas dúvidas e eu tenho escolhido bastante as que vêm repetidas. Então, às vezes eu pego a pergunta de um, mas entraram 5 da mesma vibe, Então, dito isso, é o foco desse ano, essa edificação e fortalecimento dos nossos irmãozinhos em Cristo, da igreja. Então, vamos lá. Uma pergunta que está gerando crise na fé. Como saber que o cristianismo é a religião verdadeira? Uma pergunta muito importante, até porque se você tem pessoas diferentes que trazem relatos diferentes sobre a origem e o destino do mundo, religiões diferentes, é importante saber quem está certo, porque se alguém está certo, isso cria a possibilidade de outros estarem errados. E a gente quer saber com certeza que a gente pode acreditar em alguma coisa. Então, é uma pergunta muito boa, digna de um documentário para responder. Não é o intuito desse vídeo, embora eu vou deixar na descrição fontes adicionais, leituras e vídeos que você pode assistir que vão complementar o assunto, mas de maneira breve. Como saber que o cristianismo, o evangelho de Cristo Jesus é a religião verdadeira? Muitas pessoas vão querer trazer um argumento de data, por exemplo, dizem que a religião mais antiga do mundo é o hinduísmo. Se você bater no Google, é isso que vai aparecer. E a data mais antiga de algum registro é de 3.000 anos atrás. Bom, a narrativa bíblica começa 1.000 anos antes do relato mais antigo das Vedas do hinduísmo. A gente tem nessa genealogia que a gente vê em Mateus 1 e em Lucas 3, um relato de um histórico que começa 4.000 anos antes de Cristo. Então, 1.000 anos antes da religião mais antiga, de acordo com o Google. Agora, como é que funciona isso? Quando você está lendo Gênesis a respeito do destino, da criação, origem do mundo, você está lendo coisas sobre antes do começo do tempo. A Bíblia fala sobre coisas antes que o mundo, o universo, a realidade passassem a existir, porque o céu, a realidade e a dimensão onde Deus habita e tem a sua morada, existia antes desse mundo existir. É interessante a gente pensar nisso, que existia arquitetura, música, instrumentos, arte no céu antes da Terra existir. Então, a Bíblia fala de algumas coisas que aconteceram antes, A gente vê um pouquinho sobre coisas que aconteceram antes desse mundo, mas falando da história desse mundo, nós temos um relato maravilhoso da criação, vídeos aqui no canal que falam a respeito disso, mas quando você está lendo Gênesis, você está lendo um livro que foi escrito por Moisés. Então, muitas pessoas já tentaram questionar essa veracidade histórica do que Moisés escreveu, do que aconteceu antes dele mesmo nascer, mas diz a lenda, diz a tradição que Moisés ele escreveu esse Pentateuco lá no Sinai com o Senhor, naqueles 40 dias que ele passou com Deus falando para ele o que aconteceu. E isso vem de encontro com o que é a tradição oral, pai para filho, passando um relato histórico que bate, encaixa. Se você tem dúvida se a Bíblia é historicamente confiável, mesmo nesses relatos de coisas que aconteceram antes de Moisés nascer, você devia assistir a nossa série O Livro Confiável, que fala sobre a confiabilidade bíblica, o quão verdadeira, cientificamente, arqueologicamente, historicamente a Bíblia é, e nessa série a gente bate nisso. E tem um episódio do Historicamente Confiável e a gente traz bastante informação legal sobre. Mas o ponto é, essa história sempre bate, sempre fecha. Os relatos de Moisés vêm de encontro com a arqueologia e a história
história e os relatos de outros povos. Então, a historicidade da Bíblia é comprovadíssima. Isso para dizer que nós temos um relato que começa desde o começo, desde o início da humanidade, de um livro que de novo se mostra absurdamente verdadeiro. Então, dessa perspectiva, falando da antiguidade, né, a gente vê que começa aqui. Na verdade, não só a gente vê como esse relacionamento com Deus e o homem é o mais antigo, mas a gente vê que, por exemplo, muitas mitologias, elas nascem de uma junção, um sincretismo que vem da velha religião, né, que é o judaísmo, que passou, né, a ser o judaísmo messiânico, passou a ser chamado de cristianismo, né? Mas essa antiga religião é meio que a matriz de muitas outras religiões. Por exemplo, se você pensar na mitologia nórdica, você vai ver coisas que são muito sincretistas. Por quê? Você vai ver os povos judaicos, né, em específico a tribo de Dan e Naftali, nas antigas diásporas judaicas se encontraram com povos germânicos e são esses os povos que foram para a Escandinávia. Isso aqui é história, eu li sobre isso num site dinamarquês. Então, como a gente sabe que são específicos ainda a tribo de Dan e de Naftali que povoaram aquela terra com os povos germânicos, até porque eles decidiram chamar a terra de Danmark, a marca de Dan. Então, né, um pouquinho de história aqui. Então, o sincretismo dessa maneira antiga de ver o mundo com, né, o paganismo germânico resultou na mitologia nórdica. Então você vai ver umas coisas, tipo a árvore da vida, serpente inimiga da humanidade, um filho de Deus simpatizante com a humanidade. Você vai vendo coisas que são parecidas e semelhantes e voltam do mesmo lugar. Na verdade, na Bíblia a gente até aprende, né, qual é a ideia, o intuito de Satanás de querer outras religiões. E a gente não diz isso como intolerância religiosa, tipo assim, falar, você não pode crer nisso, você é livre, né, legislativamente falando, para acreditar no que você quiser e tem o direito de praticar e falar sobre a sua crença como, né, eu vou fazer nesse momento. Mas falando de uma perspectiva cristã, é do interesse de Satanás outras religiões que apareçam até com manifestações, sinais, poderes sombrios, né, para enganar as pessoas, porque ele quer enganar as pessoas desde o começo. Então, nós sabemos que quando você não adora a Deus, a adoração que você presta, ela é a demônios, são sacrifícios, são feitos a demônios. Então, né, outras religiões têm isso desde o começo. Então, da perspectiva bíblica, não tem meio termo. É ou Deus ou nada, né? Essa adoração é prestada a entidades das trevas. Então, nós vemos biblicamente até o motivo pelo qual existem outras religiões. Se você, por exemplo, pegar religiões como o islamismo, que começam com a pregação de um anjo. A própria palavra de Deus nos adverte, né, se até um anjo aparecer para pregar um evangelho contrário ao que nos foi pregado, que seja anátema. Então, a Bíblia, ela é esse fundamento, né, da religião cristã, porque, na verdade, é algo tão assustador pensar que se até um anjo aparece com uma luz radiante, uma experiência sobrenatural, eu posso julgar o que ele diz de acordo com o que está escrito, de acordo com a palavra de Deus. Então, até se alguém aparecer em nome de Deus, eu vou julgar o que esse mensageiro diz de acordo com a palavra de Deus. É quanta moral Deus deu pra gente de nos confiar a sua palavra e de nos deixar saber o que ele tem a dizer. Até a maneira como a palavra de Deus, a Bíblia é canonizada, gente, é um negócio sobrenatural. De novo, a gente fala sobre isso na série, mas olhar aquele cânon ali, isso resulta nessa imagem aqui, ó, nesse arco-íris. Essas são as referências cruzadas da Bíblia. E não existe obra escrita por um homem que é tão coesa e unificada como essa daqui, que é escrita por mais de 40, em 3 idiomas, continentes diferentes, em tempos diferentes, estilos literários diferentes. A Bíblia é algo sobrenatural, a Bíblia é a palavra de Deus, e a palavra de Deus, ela é verdadeira. Então nós podemos até julgar e entender o que é de Deus e o que não é de acordo com a Bíblia. Até a maneira como nós identificamos Jesus, o Cristo, como Messias, é de acordo com o que está escrito, as profecias que ele cumpre. O ponto é, a Bíblia é a palavra de Deus, o jeito que Deus se comunicou conosco e ele não se contradiz. Então até as coisas de Deus, nós podemos saber que é de Deus quando elas estão de acordo com a Bíblia, né? Então tem religiões que começam de maneiras diferentes, inclusive dessas que a Bíblia adverte que não deveriam começar. E aí é uma conversa muito grande, esse papo não cabe nesse vídeo. Mas a resposta mais curta, como nós sabemos que o cristianismo é a religião verdadeira, é por causa da Bíblia. Acho que não tem uma resposta melhor. Aqui até a vivência prática do evangelho, porque, por exemplo, se
Se você vier dar um rolê com nós, vier dar um rolê com os cristãos, você vai ver coisas acontecendo que não tem explicação. Não estou falando de coisas que se vê na internet. Eu vou falar para você de coisas que eu já vi com os meus próprios olhos. Eu sou testemunha ocular dessas coisas. Eu já vi enfermos sendo curados, né, de maneira que não se tem explicação. Eu já vi gente levantando de cadeira de roda. Eu já vi doenças desaparecendo. Eu já vi cortes, cicatrizes de gente que se mutilava desaparecendo na hora quando essas orações foram feitas em nome de Jesus. Então, eu sei que quando a gente fala de gente que é curada, as pessoas perguntam por que tem gente que não é curada, e isso é conversa, né, para outro vídeo que a gente pode conversar. O ponto é, tem coisas na vivência prática que você olha e fala, não tem explicação, né? Tem coisas, cara, eu já tive várias experiências de receber de alguém chegar e falar comigo coisas que eu tava pensando, eu não tinha falado para ninguém, e uma pessoa que eu não conheço chegar e me dar uma palavra sobre isso em nome de Deus. São coisas que são assustadoras, te faz pensar, tipo, Deus existe. Mas, né, a maneira como nós sabemos que isso tudo, né, é verdadeiro é de acordo com a palavra de Deus. Então tudo isso volta, né, para a palavra. Como nós sabemos que estamos, por exemplo, vivendo nessa vida dos dons de Espírito de acordo com a vontade de Deus? Pela palavra de Deus. Como nós sabemos que nossas reuniões estão tendo o proceder correto de acordo com a vontade de Deus? Pela palavra de Deus, né? Então tudo volta para a palavra. Eu acho que esse é o melhor jeito de nós julgarmos o cristianismo como uma religião. E olhando para a moral que a Bíblia tem, cara, eu fiz esse estudo. Eu, né, estudei teologia na faculdade, eu achei muito legal. Na faculdade que eu fiz, a Oral Roberts University, é uma faculdade nos Estados Unidos, e o curso de teologia deles é uma faculdade cristã, né, de origem pentecostal, e na faculdade você tem que estudar outras religiões. Eles te fazem ler livros de outras religiões, eles te fazem ler o Alcorão, eles te fazem ler Vedas. Faz parte da minha formação teológica ter estudado outras religiões, porque isso fortaleceu a minha fé. Então, eu tive que ler isso e eu não encontrei nada, isso na minha experiência pessoal, nada tão concreto como Cristo, como o Evangelho de Cristo Jesus. Sabe, essa coesão sem contradições que eu encontro na Bíblia não é a mesma coisa que eu encontrei lendo o Alcorão, por exemplo. Existem tantas divergências e não tem a mesma confiabilidade arqueológica que tem, né, a Bíblia. E, gente, de novo, isso não é para dizer com falta de respeito. Cada um é livre, né, para praticar o que quiser, inclusive para defender, né, a sua própria religião e até para falar contra o cristianismo. Não é o intuito dessa página. Aqui nós somos servos de Jesus e vivemos por ele. Então, respondendo essa pergunta, o que resume a pergunta de como saber que o cristianismo é verdadeiro é a Bíblia. Todas essas respostas eu encontrei ali, é dali que eu valido, né, a minha própria experiência espiritual, na minha vivência com o Evangelho, é dali. E ali eu encontrei, né, a verdade histórica, científica, profética, as profecias da Bíblia. Meu Deus, você não está entendendo. Você está na dúvida? Estuda mais esse trem. É esse o meu conselho. Não fique com medo das dúvidas. As dúvidas, elas são perguntas, né, as dúvidas, elas são portas para a revelação. Né? Vá procurar a verdade vai ser encontrada. Quando você busca a verdade, você vai encontrar a verdade. Então, cara, estudando sobre a Bíblia, minha fé foi só fortalecida. Eu escolhi estudar teologia porque não tem mais nada que cativa o meu interesse como isso, já que, né, eu tive esse privilégio de não estar preocupado com a associação da minha formação acadêmica e o jeito que eu pago minhas contas, que graças a Deus você me ajuda a pagar minhas contas quando você escuta as músicas e assiste os vídeos. Pela graça de Deus, estamos sendo sustentados para poder ensinar aqui e viver mais despreocupado. Eu pude escolher estudar um negócio que era apaixonante para mim e é para onde o Senhor me conduziu, né? O meu chamado, o meu propósito, a edificação do corpo de Cristo. Para isso eu preciso ser cheio da palavra, né? Mas todo discípulo de Jesus precisa ser cheio da palavra para responder qualquer um que indagar a respeito da nossa esperança em Cristo. Então, né, todo mundo precisa ser cheio de Bíblia, mas nem todo mundo vai precisar gastar, né, anos estudando teologia. Eu tive esse privilégio, mas o ponto é, cara, é apaixonante o como, quanto mais você estuda, mais você percebe que o Evangelho de Cristo Jesus é verdadeiro. Ele me pegou estudando história, ele me pegou na arqueologia, ele me pegou na análise literária de textos, ele me pegou no profético. Cara, não tem um ângulo do qual eu olho para Jesus e ele não cativa o meu coração e me surpreende com o quanto
o Evangelho de Cristo é verdadeiro. E se ainda existe dúvida no seu coração, cara, talvez você está caminhando com Jesus e você tem dúvida, né, cara? Tudo bem, essas coisas fazem parte. Agora, você não devia estar caminhando com dúvida, você não devia ter um pingo de dúvida no seu coração. Então, se você tem dúvida, vá atrás da resposta, estude mais sobre o Evangelho, sobre a Palavra de Deus, sobre a história dessa narrativa. E acredito que, como eu, você vai perceber cada vez mais o como esse trem é verdadeiro, extraordinário e apaixonante. Eu espero que esse vídeo possa ter ajudado um pouquinho com a crise na fé, né? Falamos um pouquinho do que esse assunto que é gigante e merecia um documentário todo. Fontes adicionais de leitura aqui nos comentários, né? Tem livros muito legais sobre e vídeos bacanas para assistir também. Dito isso, a gente se vê no próximo vídeo. Deus te abençoe. E mais uma vez, meu intuito aqui não é ser desrespeitoso. Se você, por acaso, chegou aqui no vídeo, não é alguém aqui do meio, talvez não é alguém que caminha com o Senhor Jesus, talvez é alguém que pratica outra religião, entenda, né? Eu digo essas coisas por amor. Como você, talvez que discorda de mim, né, diria em amor, querendo que eu acreditasse no que você acredita que é correto. Pelo que eu vivenciei em Cristo Jesus, é o meu desejo que cada pessoa desse mundo possa experimentar isso também, porque nele eu encontrei a minha alegria, o significado da minha vida, o sentido da minha existência. E é nele que eu tenho a esperança, não somente, né, do dia de hoje, mas na vida eterna que Ele me dá através do seu sacrifício, né, na cruz, a expiação dos meus pecados, a redenção da minha alma. Então eu digo isso por amor e por carinho, então não leve a mal. Espero que nada nessa conversa te ofenda, e se qualquer coisa, eu espero que isso desperte o seu interesse acerca do Evangelho de Cristo Jesus. Acho que é mais ou menos isso. Como diz o tio Adriano, beijo grande, abraço gigante. Valeu!